Preparados para mais um conceito de física? Em nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre propagação de calor. Mas antes da gente começar o conteúdo, vamos dar aquela breve introdução. Então, a gente já viu em outros momentos que o calor é uma energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Trânsito esse provocado por uma diferença de temperaturas. Então, veja o seguinte, quando a gente vai fazer uma pesquisa no dicionário, a gente vai ver que a gente pode encontrar trânsito associado à questão de movimento ou à questão do deslocamento. Então, para que a gente possa direcionar o conceito de calor, precisamos dessa seguinte observação aqui, ó. Se eu tenho um corpo quente e se eu tenho um corpo frio, temos corpos com temperaturas diferentes. Então, nessa questão aí, o calor sempre vai ser cedido do corpo de maior temperatura para aquele corpo de menor temperatura. Por isso que a gente fala que é uma energia térmica em trânsito, porque existe um deslocamento, existe um movimento. E partindo para o nosso conceito de hoje, vamos falar sobre transmissão de calor. São três tipos: condução, convecção e irradiação. Situações bem presentes ao nosso cotidiano são associadas a esses três tipos de transmissão, que a gente vai ver já já nos próximos slides. Importante lembrar a questão das unidades de calor. Existem duas representações. Tem de acordo com o sistema internacional e tem de forma usual. De acordo com o sistema internacional, vamos utilizar a quantidade de calor em Joule, tá certo? Que representamos pela letra J. Se for na representação usual, vamos utilizar a quantidade de calor representado em caloria, que representamos por cal. Frisando para vocês que uma caloria corresponde a 4,186 joule, tá certo? Essa informação ela é muito precisa quando a gente trabalha a questão de exercícios. Às vezes a gente precisa fazer a conversão. Então, uma caloria corresponde a 4,186 joule. Vamos analisar essa primeira questão que diz o seguinte: o SI, que a gente conhece como Sistema Internacional de Unidades, adota como unidade de calor o Joule, pois calor é energia. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em trânsito, ou seja, energia que transfere de um corpo ao outro em decorrência da diferença de temperatura entre eles. Assinale a afirmação e que o conceito de calor está empregado corretamente. Quando a gente fala da questão do calor, a gente deve ficar atento à seguinte situação: quando a temperatura de um corpo ela diminui, isso quer dizer que estamos cedendo calor para o meio ambiente. Isso acontece muito na questão quando sentimos frio, ou seja, a temperatura vai diminuir. Então, nós estamos cedendo calor para o meio ambiente. E isso está bem presente na alternativa C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Vamos trabalhar o primeiro processo de propagação, condução. Importante frisar algumas características para que vocês não esqueçam desse processo. A primeira, que vocês não devem esquecer nunca, é que ocorre nos sólidos. Geralmente só ocorre nos sólidos. Outra questão é através de agitação molecular. Vamos entender através da animação. Como vocês estão observando, a gente está levando uma barra de ferro a uma chama. Então, vocês estão observando que as moléculas estão em alto movimento. E se você percebeu logo no início, uma molécula foi se comunicando com a outra. Então, quando falamos também de condução, vocês devem associar a questão da comunicação. Comunicação entre as moléculas, tá certo? Essa associação às moléculas a gente pode fazer com a questão do dia a dia. Por exemplo, se a gente pegar uma barra de ferro e levar a uma proximidade de uma chama,
depois de alguns minutos, vocês vão perceber que aquela barra não vai ser mais suportável segurar ela, não é isso? Pela questão que ela a toda extremidade vai ficar aquecida. Ou seja, para que aquela barra fique toda aquecida, houve uma comunicação de molécula por molécula até a barra ficar toda aquecida. Por isso que a gente não consegue ficar com tanto tempo com algo que tenha a presença de metal aproximado de uma chama pela questão da agitação molecular que faz com que o corpo fique todo aquecido. Pronto, um bom exemplo do cotidiano é a panela. Então, a panela que a gente leva para fazer o cozimento de alimentos, ela faz uma extremidade total ficar aquecida e isso faz com que o nosso alimento ele fique bem cozido. E você percebe que as panelas elas têm a sua parte que leva o alimento toda correspondente a um metal e o cabo ou é de plástico ou é de madeira. Essa estrutura de plástico ou de madeira, elas são utilizadas para que a gente não possa ter um dano quanto à questão da queimadura. Ou seja, materiais como o plástico e a madeira são isolantes térmicos, ou seja, vai facilitar a questão do manejo, fazendo com que você não tenha um contato direto com a parte que está aquecida. Outro exemplo que a gente traz aqui para vocês é a questão da churrasqueira, que tem na sua composição a questão do metal. Ou seja, como toda região é de metal, então toda região vai ser totalmente aquecida, então o alimento, a carne que está por cima, vai ter um cozimento por completo. Importante que quando a gente faz o churrasco, pudesse ser utilizado espetos de metal ao invés de espeto de madeira, pela questão que o espeto de metal vai fazer com que internamente, tá certo, na parte de dentro da carne, ela seja cozida mais facilmente do que a questão do espeto de madeira, porque o espeto de madeira é um isolante e vai não trazer um cozimento total quanto o espeto de ferro. Prosseguindo aqui o nosso estudo, a gente passa para a questão da convecção, que é o nosso item 2 das propagações de calor. Quando a gente fala de convecções, que características vamos resgatar? Que ocorrem nos fluidos. E quem são esses fluidos? Como é que eu vou identificar os fluidos? São os líquidos, são os gases e são os vapores. Outra questão é o transporte de matéria. Uma questão bastante prática em relação à propagação de calor é a questão da geladeira. A geladeira tem dois compartimentos, não é isso? Então, no caso aqui, o que acontece para que a gente possa verificar a questão da convecção? Então, no caso, a gente vai ter dois meios a ser observados, o ar frio e o ar quente. O congelador, que é a parte de cima, tem a presença de ar frio, tá certo? O ar frio, ele é mais denso. Fazendo uma questão mais popular, quando a gente fala de mais denso, a gente lembra de algo mais pesado. Então, o ar frio tende a descer. E o ar quente, ele é menos denso, ou seja, ele é leve. Não é isso? Então, ele vai subir com grande facilidade. Então, para que todo o compartimento da geladeira fique com a temperatura ideal para a questão da conservação, o ar frio que está lá no congelador, por ser mais denso, ele desce, resfria toda a região e o ar quente sobe. A gente vai ver aqui na ilustração como é que é esse processo. Por isso que o alimento ele fica resfriado, fica numa temperatura ideal, por causa do processo de convecções, por causa das trocas de massa, tá certo? Outro exemplo que a gente pode aplicar é a questão presente na fervura de água, tá certo? Então, no caso aí, a gente tem um recipiente com água. Então, o recipiente de baixo, a água que está lá no fundo, ela vai ser aquecida bem mais rápido, não é isso? Então, no caso aí, a água ela vai ter uma questão de elevar para cima. E aquela água que está mais fria, que está lá na superfície, ela desce para aquecer. Então, a gente tem a troca de massas. O que é frio vai descer e o que é quente sobe. Outra representação
está relacionado ao manto da Terra, que vocês já viram em geografia a questão da estrutura, não é isso? Então, também tem a presença das correntes de convecções. Outro exemplo é a inversão térmica. A inversão térmica, ela é um problema causado pela questão referente à poluição dos grandes centros urbanos, tá certo? No fluxo normal, a gente observa na primeira parte aí que o padrão, o normal, não é isso? É um ar quente, ar frio e ar frio. E a inversão térmica devido à poluição provoca a seguinte situação: ar frio, ar quente e ar frio, tá certo? Como eu falei agora há pouco para vocês, é uma questão ambiental, é uma questão voltada para os grandes centros urbanos devido à poluição. Acredito que muitos já devem ter observado, tá certo, em filmes ou até em antigas casas, que os ar-condicionados eram presentes na parte de baixo das casas. E como a gente sabe, a gente utiliza o ar-condicionado para deixar o ambiente com a temperatura mais agradável. E a gente percebe que o que está saindo do ar-condicionado em relação ao ar é o ar frio. Então, o ar frio, ele, como a gente acabou de ver, ele é mais denso, ou seja, a tendência é dele ficar declinando, né? Isso no ambiente. Então, quando o ar-condicionado era utilizado nesses espaços, nessa extremidade aí, ele só tinha o processo de resfriar essa região aonde ele estava localizado. Por isso que utilizamos o ar-condicionado aqui na parte de cima, como vocês estão observando na imagem, como é utilizado em algumas casas, como é utilizado em nossa sala de aula. Então, o ar-condicionado, ao liberar o ar frio, ele vai descer, vai resfriar todo o ambiente, fazendo com que ele fique bastante agradável. É só lembrar da questão da densidade. Dando continuidade, a gente passa para o seguinte exemplo. Vamos ver? O congelador é colocado na parte superior dos refrigeradores, pois o ar se resfria nas proximidades dele, tá certo? Porque aumenta a densidade e desce. O ar quente, que está na parte de baixo, pode ser menos denso, sobe e resfria-se nas proximidades do congelador. Nesse caso, o processo de transferência de energia na forma de calor recebe o nome de convecção, tá certo? Então, o congelador ele é localizado na parte superior, tá certo? Porque a questão do ar vai ser resfriado e vai aumentar a densidade. O ar frio ele é mais denso, então vai descer, tá certo? E o ar quente ele vai subir por ser menos denso. Então, quando a gente tem a troca de massa, a gente chama isso de convecção. A alternativa que nos responde aí é a letra E. Próximo processo e último é por irradiação. Vamos às características. Ele acontece por meio de ondas eletromagnéticas. No caso do exemplo aí de ondas, classificamos a infravermelho. Não precisa de meio material para se propagar. Então, no caso aí, pode ocorrer no vácuo. Aí a gente lembra muitas situações. Por exemplo, a gente percebe a questão da utilização de cores de roupas, tá certo? Então, no caso, no período do inverno, que é um período de baixas temperaturas, é mais apropriado a gente utilizar roupas numa tonalidade mais escura. E na questão do verão, por ser um período de altas temperaturas, é importante utilizar a questão de roupas nos tons mais claros. Vamos explicar essa questão da diferença de cores. Quando eu faço um vestimento de uma cor mais escura, no caso a gente vai observar a questão da absorção de calor, ou seja, as cores escuras elas tendem a absorver, mas as cores claras elas tendem a absorver, mas elas também tendem a refletir. Por isso que a gente não sente tanto incômodo com a questão de uma roupa na tonalidade mais clara, porque ela vai absorver, mas vai refletir. Diferente do preto, a gente sente um desconforto quando a gente está em altas temperaturas pela questão de apenas absorver e não refletir tanto quanto o branco.
A mesma coisa é a questão do carro. Para que quem mora no Nordeste, uma cor mais ideal de carro são carros na tonalidade clara, pela questão que a gente mora numa região que tem temperaturas elevadas no período do verão. Aí a gente fala um pouquinho sobre a questão da irradiação na questão do avião solar e a questão da usina solar. A gente sabe que a usina solar é uma tecnologia bastante proveitosa pela questão de ser renovável, né, isso, mas a gente sabe que ainda é uma energia que não é tão acessível por causa do alto custo, tá certo? Mas pela questão do Brasil ser um local do planeta classificado como um país tropical, a incidência solar é bem frequente, seria uma boa alternativa para a questão de utilizar um meio mais voltado para a questão ambiental, favorecendo a questão do meio ambiente. A energia solar facilitaria bastante essa questão de não podermos mais utilizar a questão da energia das hidrelétricas, que traz alguns danos ao meio ambiente, então facilitaria bastante essa questão ambiental. Aí a gente tem mais outra imagem aí que retrata um exemplo de energia solar. E aqui a gente observa nessa imagem três aspectos relacionados aí na questão da radiação ou irradiação, condução e convecção, tá certo? Numa situação bem cotidiana. A gente também pode empregar esse conceito na questão da garrafa térmica, tá certo? Na garrafa térmica, a gente tem três situações a serem observadas em composição, que é a tampa, as paredes espelhadas e o ar rarefeito, tá certo? A tampa, ela evita a troca de calor por convecção, tá certo? Por o líquido que está contido ser quente, então, no caso, o que a gente fala, a questão da densidade, o ar quente, ele tende a subir. Então, no caso aí, se não tivesse essa tampa, o café ou outro líquido, no caso poderia ser a água, poderia perder a temperatura desejada pela questão de consumo, ou seja, evita a questão da convecção, evita a questão da troca. A gente também pode perceber que a garrafa ela é constituída de paredes espelhadas, tá certo? Para evitar a questão da troca de calor por irradiação. E a gente tem uma região aí correspondente ao vácuo, né? Isso que é para evitar a troca de calor por condução, tá certo? Então, numa garrafa térmica, a gente pode observar os três processos de propagação de calor. Aí, no caso aí, a gente traz a seguinte situação aqui, ó. Então, o exemplo retrata um pouquinho da questão da garrafa, tá certo? Que diz o seguinte: a figura a seguir, que representa esquematicamente um corte transversal de uma garrafa térmica, mostra as principais características do objeto. Parede dupla de vidro, com vácuo entre as duas paredes, superfície interna e externas espelhadas e tampa de material isolante térmico e revestimento interno protetor. Então, a gente está observando aí as características, né? A tampa, o revestimento, o apoio, a superfície espelhada e o vácuo. Então, a garrafa térmica mantém a temperatura do seu conteúdo praticamente constante por algum tempo. Isso acontece por quê? Então, porque as características dessa garrafa estão diretamente relacionadas aos três processos de propagação de calor. Pela questão seguinte, quando a gente fala da questão da propagação de calor em relação à garrafa térmica, as trocas de calor com o meio externo, por condução e convecção, são reduzidos devido ao vácuo. Então, esse vácuo ele é importante para que não exista a questão da troca de calor, então evita a questão da condução e a convecção. E a parte espelhada, ela evita a questão da troca de calor por irradiação. O efeito estufa. Acredito que você já deve ter ouvido bastante, até na escola, ou até nos telejornais, nos programas, a questão do efeito estufa.
muitos têm associado a questão do efeito estufa como algo que não é tão positivo ao nosso planeta, tá certo? Mas o efeito estufa ele é fundamental para que a nossa vida seja conservada aqui na Terra. Por quê? A questão do efeito estufa, sem a sua existência, poderia não ter a questão da vida como a gente tem hoje. Se não existisse a questão dessa proteção aí que a gente tanto escuta, o nosso planeta teria temperaturas baixíssimas, ou seja, então temperaturas baixas não são compatíveis para todo tipo de vida no nosso planeta. Então, a primeira coisa que a gente deve associar é a conservação da vida. Então, o efeito estufa é fundamental. A questão do efeito estufa ele vem agravando pela questão ambiental, pela a questão de emissão de gases que faz com que esse processo se torne não tão agradável quanto o natural. E a gente tem o seguinte aqui, ó. Indique a alternativa que associa corretamente o tipo predominante de transferência de calor que ocorre nos fenômenos na sequência seguinte. Então, precisamos saber se é convecção, se é condução ou se é irradiação. Então, aquecimento de uma barra de ferro quando sua extremidade é colocada numa chama acesa. Aquecimento do corpo humano quando exposto ao sol. Vento que sopra da terra para o mar durante a noite. O primeiro procedimento, ele trata relacionado à condução, aquecimento de uma barra de ferro, tá certo? Então, aproximando a barra de ferro a uma chama, a gente vai ver que depois de um certo tempo toda a barra vai ficar aquecida. Quando a gente fala do aquecimento do corpo humano exposto ao sol, vamos lembrar da irradiação ou radiação. E vento soprando da terra para o mar durante a noite, convecção pela questão das trocas de massas, de ar frio e ar quente. Próximo exemplo aqui. O calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para o outro em virtude de uma diferença de temperatura entre eles. Há três processos de propagação de calor: condução, convecção e irradiação. Vamos lá. Vamos primeiro para o objetivo. Temos três itens, no qual está correto o que se afirma em. Em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas para acumular o ar entre elas. Nesse caso, o ar acumulado constitui um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor por condução com o meio ambiente. Primeiro item está correto, tá certo? O ar ele é classificado como um bom isolante térmico. Segundo item, correntes de convecções na atmosfera costumam ser aproveitados por aviões planadores e asa delta para ganhar altura. Tais correntes são originadas por diferença de temperatura entre duas regiões qualquer na Terra, tá certo? A questão da troca de massa, a questão de temperaturas em relação às regiões em que estão presentes esse tipo de esporte, né, que a gente utiliza a questão da asa delta, favorece bastante, tá certo? Então, as convecções estão bastante prioritárias para que seja feito a prática desse esporte. Então, item 2, verdadeiro. Item 3, as paredes internas das garrafas térmicas são espelhadas com o objetivo de diminuir as trocas de calor por radiação. Correto, tá certo? A gente viu que das três partes da garrafa, a gente viu que a tampa evita a questão da condução, da convecção, tá certo? A tampa, convecção. A parte que tem o vácuo para a questão da condução e a parte espelhada, a questão da convecção. Então, finalizamos mais uma aula, tá certo? Espero que tenha sido bastante proveitosa, bastante produtiva. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, tá certo? Então, um forte abraço a todos e aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau!